Se você está cansado de tentar controlar tudo, de forçar mudanças, de viver com ansiedade e frustração por esperar o que nunca chega, então esse ensinamento de Neville Goddard pode mudar sua vida para sempre. A maioria das pessoas acredita que manifestar seus desejos exige esforço, controle mental e uma luta constante para manter o foco. Mas a verdade revelada por Neville é o oposto disso. Ele dizia que o verdadeiro poder está em um estado interior profundo de relaxamento e permissão. Sim, relaxe e permita, porque é nesse estado que o impossível se manifesta. Neville descobriu que, quando você abandona o esforço e entra no fluxo da confiança plena, você libera o universo para trabalhar a seu favor. O seu trabalho não é forçar a manifestação. O seu trabalho é assumir o estado desejado e então soltar. Neste vídeo, você vai entender por que o relaxamento não é passividade, mas um poder silencioso capaz de atrair milagres. E como permitir é a linguagem vibracional que comunica ao universo. Eu confio. Já está feito. Desde cedo, somos ensinados a acreditar que esforço gera resultado. E em muitos aspectos da vida física, isso é verdade. Mas quando se trata da mente criadora, do subconsciente e da manifestação, o esforço em excesso se transforma em resistência. Neville Goddard identificou que a mente consciente, ao tentar controlar demais, interfere no fluxo criativo do subconsciente. E quanto mais você força um desejo, mais você envia ao universo a mensagem vibracional de que aquilo ainda não é seu. Porque o esforço é a energia da ausência. É o eu ainda não tenho. A mente consciente quer controlar os detalhes. Como vai acontecer? Quando? Por onde? Com quem? Mas o subconsciente, que é quem realmente manifesta, trabalha em silêncio, com precisão e de forma completamente livre dessas exigências. Quando você se preocupa, quando repete sem parar, quando fica ansioso para saber se está funcionando, você bloqueia a manifestação com sua própria dúvida. O relaxamento é a saída desse ciclo. É a prova vibracional de que você acredita. E onde há fé verdadeira, o esforço se dissolve. Você simplesmente sabe, e por isso, permite. Neville Goddard dizia: você não atrai o que quer, você atrai o que é. Essa frase resume o poder do estado de consciência. A realidade que você vive hoje é o reflexo exato do seu estado interior dominante. Se você vive no medo, na expectativa, na ansiedade, sua vida será um espelho disso. Mas se você consegue entrar em um estado de paz, confiança e certeza, então você cria a realidade que corresponde a essa frequência. A chave é compreender que o estado de ser vem antes do ter. Você precisa se sentir próspero antes de ver dinheiro. Sentir-se amado antes de atrair um relacionamento. Sentir-se curado antes de ver o corpo responder. Isso parece desafiador porque estamos acostumados a esperar resultados para então nos sentirmos bem. Mas Neville inverte essa lógica. Ele ensina que ao relaxar no estado do desejo realizado, você dá a permissão para que o universo traga isso à tona. Esse estado é silencioso, calmo, muitas vezes sem emoções explosivas. É um lugar interno de rendição, de já está feito. E é nesse lugar que o impossível se manifesta. Neville enfatizava repetidamente o poder do estado de sonolência, aquele momento entre a vigília e o sono. Nesse estágio, a mente consciente começa a se desligar e o subconsciente se torna altamente receptivo. Ele dizia: é nesse estado que você deve plantar a semente do seu desejo. Mas há um detalhe crucial. Essa semente precisa ser plantada com tranquilidade, não com ansiedade. O erro de muitos é usar esse momento para repetir afirmações, com medo de esquecer para tentar forçar a mente a acreditar. Mas isso gera tensão. A verdadeira técnica está em sentir a cena desejada como já concluída, com leveza, e então adormecer com esse sentimento. Ao fazer isso, você envia um comando direto ao subconsciente, sem interferência da dúvida consciente. O sono se torna um aliado.
e o universo começa a moldar a realidade com base naquilo que você aceitou internamente antes de dormir. Esse relaxamento profundo é uma linguagem energética de fé, e a fé para Neville não é apenas acreditar, mas viver como se já fosse verdade, e depois simplesmente dormir, porque quem sabe que está feito, descansa. Uma das palavras menos compreendidas dentro do processo de manifestação é entrega. Muitos pensam que entregar significa desistir, se conformar ou deixar para lá. Mas, na verdade, entrega é a prova mais pura de confiança. É dizer, eu fiz a minha parte, agora o universo fará a dele. Neville nos ensina que, uma vez que você assume o estado do desejo realizado, o próximo passo não é agir com desespero, mas permitir. É nesse ponto que a entrega se torna crucial, porque mesmo que o mundo externo ainda não tenha mudado, sua vibração já mudou, e a realidade física apenas está em processo de acompanhar essa vibração. Quando você tenta forçar o tempo, controlar os sinais ou testar se está funcionando, você entra na frequência da dúvida. Mas quando você solta, vive sua vida com naturalidade e permanece fiel ao sentimento de realização interior, a realidade se transforma diante dos seus olhos, sem aviso, sem esforço. A entrega é um ato de poder, não de fraqueza, porque quem entrega sabe, e quem sabe não precisa mais controlar, apenas permite. Você quer saber se realmente acredita que seu desejo vai se realizar? Pergunte-se, eu estou tenso ou relaxado? Essa é a régua emocional da fé. Neville explicava que a fé não se mede pelo número de vezes que você repete uma afirmação ou pelo quanto você quer uma coisa. Ela se mede pela calma interior com que você vive, mesmo sem sinais externos. Quando você tem certeza de que algo é seu, não há ansiedade, não há pressa. Você relaxa, porque sabe que o tempo é apenas um fator ilusório e que tudo já está em movimento. O relaxamento não é apatia, é uma vibração de segurança. Um campo energético onde o universo pode operar com fluidez, sem interrupções mentais. Por isso, as manifestações mais impressionantes costumam vir nos momentos em que você para de se importar tanto e simplesmente vive. É como um clique interno. Você não precisa mais se convencer. Você apenas sente. E esse sentir, esse estado silencioso de convicção, cria resultados mais poderosos do que qualquer esforço. Porque é o sinal definitivo de que você se tornou um com o seu desejo. Permitir não é esperar passivamente. É agir com confiança. É viver como quem já está no destino, mesmo que ainda esteja no caminho. Neville dizia que a permissão é a linguagem vibracional da criação. Quando você permite, você não impede. Isso significa que você não interrompe o fluxo com pensamentos negativos, com dúvida, com perguntas repetitivas sobre o como e o quando. Permitir é manter-se aberto, receptivo, grato, mesmo sem provas. É como plantar uma semente e não cavar todos os dias para ver se ela está crescendo. Você sabe que ela vai florescer. A permissão é a terra fértil, onde o desejo cresce. E essa terra precisa ser nutrida com pensamentos positivos, ações alinhadas e, principalmente, silêncio. Porque o ruído da mente ansiosa interfere na escuta do universo. Quando você permite, você abre espaço para que o melhor caminho se revele. E o que parecia impossível começa a se aproximar. Porque você não está mais tentando criar a força. Você está apenas vivendo em harmonia com o que já é. O impossível só existe na mente racional. O subconsciente, por sua vez, não reconhece limites. Ele apenas responde à vibração com exatidão. Neville Goddard nos mostrou que aquilo que parece improvável ou inacessível só continua distante porque sua vibração está dizendo que é difícil. Mas quando você relaxa, assume o desejo como real e permite que a vida aconteça, o impossível começa a perder força. Porque ele não encontra mais resistência em você. Grandes transformações acontecem quando você deixa de interferir, quando para de tentar resolver com lógica o que pertence ao campo da fé, quando você vive como quem já tem, agradece como quem já recebeu e dorme como quem está em paz.
o universo age, porque sua vibração deixa de ser eu quero e se torna eu sou. E o que é, manifesta. O impossível é apenas um reflexo de uma mente em tensão. Mas quando você relaxa e permite, o impossível se curva diante da sua vibração. Você passou a vida inteira tentando, lutando para mudar sua realidade, repetindo frases, visualizando, esperando sinais. Mas agora você sabe, a manifestação não exige esforço, exige entrega. O que separa você da sua nova vida é a tensão, com que você ainda tenta controlar tudo. Mas hoje Neville te ensinou o contrário. Relaxe e permita. Porque quando você solta, a abundância flui. Quando você confia, o universo responde. E quando você descansa na certeza do que deseja, até o impossível se manifesta. É por isso que eu quero te convidar a dar o próximo passo. Conheça o meu e-book, A Manifestação da Riqueza com a Lei da Atração. Ele é o guia prático que vai te mostrar como reprogramar seu subconsciente, assumir o estado desejado e permitir que a realidade se transforme sem esforço. São técnicas detalhadas, com base nos ensinamentos de Neville Goddard, para que você finalmente viva no fluxo da criação consciente. Clique no link da descrição, adquira agora e comece hoje mesmo sua transformação. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem precisa dessa verdade e comente aqui embaixo. Eu solto, eu permito, está feito. Porque o poder que cria mundos também habita em você. E quando você relaxa, ele se manifesta.